Oi! Hoje é a resenha do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Na cabeceira de uma mesa, Dona Anita estava sentada. Aquele dia era o dia do seu aniversário de 89 anos. E ela estava naquela posição durante algumas horas, pois era uma senhora entrevada. E enquanto as horas passaram, ao longo do dia, os familiares foram se achegando à sua festa. Mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Feliz Aniversário foi publicado por Clarice Lispector em 1960 e assim como vários outros contos dessa autora, o que vale é o momento, a experiência de curtir ou de finalmente entender uma particularidade de uma vida a partir de uma situação às vezes inusitada. Ou não, né? No caso aqui desse conto, parece que é uma situação que se repete ano a ano. Em volta dessa personagem entrevada há um desfile de outras personagens não tão diversas, mas interessantes na observação dela. Vendo esses parentes ou os agregados à família, ela se percebe o quanto a família brasileira em si, podemos dizer, está se degradando. E ela ali no seu estado sem poder reagir. O que ela pode contrariar, se questionar daquilo, é muito pouco. Mas eu também não vou dizer para não estragar a experiência de ler o texto. É curioso como a Clarice Lispector coloca o desenvolvimento da história. No começo, o narrador, que é a parte, não é nenhum daqueles personagens, parece que vai narrar mais a situação de uma das filhas da Dona Anita, a Zilda, que é aqui foi a escolhida pela família para abrigá-la. E obviamente cuidar dela e todo mundo poder esquecer da mãe. Coisa típica por aí, né? Mas à medida que o texto vai desenvolvendo, a gente percebe que a gente começa a entrar um pouquinho dentro daquela senhora e entender um pouco do seu pensamento. Ela não é tão entrevada assim, ao final de contas, né? Ela tem alguma coisa a se movimentar e a pensar, na verdade, sobre todos aqueles familiares ali que estão em volta dela. Na verdade, o grande ponto desse texto é sobre a encenação familiar, os bons costumes, os bons modos, o que se deve encenar para os outros. Tudo aquilo ali, toda a festa em si, é uma grande encenação que um vai fazendo para o outro. Há muito pouco de intimidade ali naquela família. Na verdade, há muita inimizade. E, de novo, isso é um reflexo do que acontece também em qualquer lar por aí. Não há exatamente uma grande revelação ou até aquela velha e boa momento de epifania dos personagens da Lispector. Mas de qualquer forma, o personagem ali da Dona Anita acaba se descobrindo um pouco. Ou não, né? Na verdade, na minha opinião, eu acho que ela já considerava tudo aquilo antes de a história começar. Aqui nesse conto não há nenhuma situação onde ela, a Dona Anita, tem uma mudança de pensamento. Muito pelo contrário. E nisso pode incluir todos os personagens que aparecem no conto. Praticamente eu acho que ninguém muda a forma de pensar. E talvez essa seja uma sacada do texto. Na verdade, ninguém muda, os anos passam e a gente parece que vai se revelando mais e mais durante a velhice ou durante o conformismo que cada um se mete ao constituir uma família e apresentar esse resultado para os outros. Minha avaliação do conto, uma coisa que eu sempre ando reafirmando aqui nas resenhas que eu faço desse livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, é sobre que eu não gosto muito das repetições que acontecem nas histórias. Sempre é a primeira coisa que eu aponto que não curto. Mas aqui nesse conto Feliz Aniversário, a repetição é
angustiante. Digamos que eu já dei um spoiler do que possa ser, mas não vou confirmar aqui porque senão estraga a leitura. E realmente, à medida que a Lispector repete aquilo novamente, você fica preso, angustiado e vai entendendo um pouco mais a personagem da Dona Anita. O conto anterior que vimos da Clarice Lispector aqui dentro desse projeto, Amor, era muito mais complexo. Digamos que tratava de assuntos mais profundos ali da natureza humana, principalmente ali daquela personagem protagonista, a Ana. Claro, aqui os questionamentos são outros, mas eu posso dizer que são um pouquinho menores do que aquele. Como curiosidade, a gente pode até lembrar que lá no conto Amor, a Ana preparava uma reunião familiar. E aqui acontece justamente uma reunião familiar. Claro que não era por motivos de aniversário nos dois contos, mas é interessante a gente ver como a gente consegue unir um conto a outro. De uma maneira geral, posso dizer que, para mim, Feliz Aniversário não é tão impactante quanto Amor. Então, a minha nota para ele é 4 asteriscos. Bom, é isso. Terminamos aqui a trinca de contos dessa semana do projeto 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Semana que vem, na segunda-feira, a gente continua. E antes de encerrar, um aviso. Mais um projeto de contos vai começar aqui no canal. A partir de amanhã e a cada nova quinta-feira, vamos ver um dos contos, ou melhor, 2 contos aqui desse livro, Uns e Outros, Contos Espelhados, editado pela TAG Experiências Literárias, uma caixa mistério muito importante no mercado literário. Para quem não sabe, nesse conto aqui é apresentado um conto clássico e uma releitura dele por algum autor lusófono. Então, toda quinta-feira eu vou dar uma olhada num dos contos originais e também na sua releitura. Conto com vocês também para acompanhar esse projeto novo de contos. Agora sim, curta esse vídeo e assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!